apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus por vocês aqui na igreja. Glória a Deus por você que me assiste agora pela internet. Glória a Deus a cada ovelha, filho de Deus, eleito, escolhido, chamado, predestinado para receber a verdade em sua vida, a graça e o apostolado. Vamos orar? Pega a sua Bíblia aí e coloca a mão na Bíblia. Coloca a mão na sua Bíblia. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor da minha vida, meu Rei, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, revela a tua palavra, manifesta a tua glória e faça todos que vão me ouvir agora entender e compreender a tua palavra. Para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, libera anjos, espíritos ministradores, para servir em favor dos que já receberam a salvação em Cristo. Haja manifestação do Espírito Santo para a tua glória, naqueles que estão me assistindo agora pela internet, aqueles que estão aqui agora na igreja, os que estão me ouvindo através de um CD, revela a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, em nome do Senhor. Amém? Mais palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Ovelhas, nós estamos em fevereiro de 2013, estamos celebrando, comemorando 16 anos em graça. Quem recebe? 16 anos em graça não são 16 horas em graça, não são 16 dias em graça, não são 16 meses em graça. Em fevereiro de 1997, o Senhor me revelou a graça e o apostolado. Era numa segunda-feira do mês de fevereiro. Minhas filhas eram pequenas e ainda estudavam no EMEI. No EMEI não, era antes do EMEI, estava no pré-primário ainda. 97. Era numa segunda-feira, elas entravam na escola 1h. E eu tinha que levar as meninas na escola. Eu saía de casa 10:50, para ela entrar 1h na escola. Quando foi exatamente, eu estava sentado no sofá da sala, sem saber de nada, não estava orando, não estava buscando nada, não estava nada. Estava fazendo as coisas do dia a dia. Numa segunda-feira do mês de fevereiro de 1997. Quando foi exatamente 10:50, eu marquei, porque elas entravam 1h, estava atrasado. Eu falei, vamos pastora, vamos. Você sabe como que é a mulher, né? Vamos, tem que arrumar as meninas, lancheira, esses negócios. Vamos, tem ir lá para a escola. 10:50, eu sentado no sofá, quando o Espírito Santo invadiu a sala onde eu estava. O Espírito Santo entrou, eu vi quando ele entrou na sala, a sala ficou pequenininha, a presença de Deus encheu a sala. Do nada, não estava orando, não estava lendo a Bíblia, ia levar as meninas na escola. 10:50, o Espírito Santo entrou na sala, invadiu a sala, a presença de Deus. A sala ficou pequenininha, aquela glória sobre minha vida, já comecei a chorar. Comecei a falar em línguas, do nada, aquela unção, aquela glória, e eu já falei com a pastora por gestos, por sinais, que eu já não conseguia mais falar. Fiz gesto para ela, vai levar as crianças, fiz assim gesto, já debaixo da unção, falando em línguas, orando, e já declarando, e glorificando a Deus, e chorando aquela glória. Fiz sinal para ela levar as crianças. Aí o Espírito Santo me falou assim, eu estava sentado no sofá, ele disse, levanta, pega a sua Bíblia. Minha Bíblia estava na estante. Eu dei uns 3 passos, levantei do sofá, chorando, falando em línguas, debaixo daquela unção, daquela glória. Ele falou, levanta, pega a sua Bíblia, que eu vou te ensinar a graça de Deus. Foi o que ele me disse. Quando eu peguei a Bíblia, ele falou, abre aí em Romanos 8, verso 30. Quando eu abri a Bíblia, caiu certinho.
Romanos 8, verso 30. Quer ver? Confere comigo aí. Romanos 8, verso 30. Foi a primeira revelação da graça que eu recebi de Deus em fevereiro de 1997, está fazendo 16 anos. Romanos 8, 30. Olha lá. E aos que predestinou, eu, filho de pastor, que cria em livre-arbítrio, que não cria, não entendia, e por isso não aceitava a predestinação. Não cria, não entendia, logo não aceitava. Filho de pastor da lei, a primeira palavra que Deus me revelou, o Espírito Santo levanta e eu vou te ensinar a graça de Deus. Levantei, fui até a estante, peguei minha Bíblia, ele disse, abre em Romanos 8,30. Eu peguei a Bíblia para abrir, quando eu fui abrir, na hora, Romanos 8,30, está lá. E aos que predestinou, a estes, ele deixou bem claro, você está vendo? Ele falava comigo, você está vendo? A estes também chamou. E aos que chamou, a estes, ele falava, você está vendo? Não são a todos? A estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Quando eu estava lendo, e os olhos cheios de água, chorando, era tudo de uma vez só. Chorando, falando em línguas, lendo a Bíblia, ouvindo a voz do Espírito Santo, tudo de uma pancada só. Eu lendo Romanos 8,30, a segunda revelação veio. Ele disse, abre em Efésios capítulo 1. Eu abri, abre comigo. Ele ia falando e ia fazendo. Ele falou, abre em Efésios 1. Eu abri Efésios 1. Ele disse, verso 3 e 4. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. E ele disse, o que você é? Eu falei, abençoado. Comecei a conversar, na sala. Eu e Deus e mais ninguém. A pastora tinha levado as crianças na escola. Efésios 1, 3, a segunda revelação que eu recebi da graça. Quando Deus me revelou, deixa eu deixar claro, não aprendi a graça com nenhum homem. Não ouvi uma pregação de um homem. Eu conheço pastor que ficou trancado dentro de uma sala, de um quarto, pegou várias fitas em graça, e o apóstolo que deu as fitas falou assim, ó, entra nesse quarto aqui, você só vai sair daí quando você entender. Deu umas 10, 15 fitas que ele tem para fita cassete. O homem, o pastor, eu não vou falar o nome, né? E o apóstolo também não posso falar, vocês devem deduzir, lá do Rio de Janeiro, né? O apóstolo pegou, mandou o homem tá dentro da sala, trancar a porta, você só sai daí quando você entender a graça. Acho que deu umas 10, 15 fitas para ele. Comigo não foi assim. Quem está entendendo? Era uma segunda-feira de fevereiro de 1997, 10:01 da tarde. Nunca vou esquecer isso, essa data. A segunda revelação, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele disse, leia o verso 4, Efésios 1:4. Eu, filho de pastor, que cria em livre-arbítrio, que o homem escolhe ou não aceitar Jesus. Que o homem, olha que heresia, o homem escolhe ou não seguir a Deus, aceitar Deus ou não em sua vida. Isso é uma heresia. Porque nós somos criados por Deus, para a glória de, criados por, para a glória de, sem conversa. Criados por, para. Criados por, para. Criados por Deus para. Ao propósito. Isso é predestinação. Para a glória de Deus. Predestino. Um destino já determinado de antemão. Você não nasceu homem porque você quis ser homem. Você não nasceu mulher porque você quis ser mulher. Levante a mão e diga, foi segundo a vontade de Deus. E ele disse, Efésios 1:4, leia. E eu li, Efésios 1:4. Pois nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Agora, eu não entendo a minha mensagem ainda, hein? Estou só te explicando, porque estamos em fevereiro,
celebrando 16 anos em graça. Estou só te explicando isso aí. Não entrei na mensagem ainda. Meu assunto é outro. Leia Efésios 1:4. Aí eu li. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Eu que pensava que era pecador. Filho de pastor da lei, né? Aprende o quê? Você é um pecador. Todos são pecadores. Quem conhece essa pregação, essa mensagem? A igreja católica diz isso. A igreja evangélica toda diz isso. Que o homem é um pecador. Ora, uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou naquele dia. Como que o homem pode ser um pecador se Cristo morreu pelos seus pecados? E eu não tinha o que responder para ele. Ele me perguntou. Nós ficamos ali mais de 2h30. Eu debaixo da unção, falando em língua, chorando. Não conseguia parar de chorar. Aquela glória. A sala ficou pequenininha. Eu não tinha para onde fugir, não tinha para onde ir. A sala ficou apertada. O Espírito Santo, ele entrou na sala. Não tinha para onde sair. Eu não tinha como ficar me mexendo, andando. A sala ficou apertada. A presença dele é grande. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. A única coisa que eu fiz foi sair do sofá e ir até a estante pegar a Bíblia, porque ele mandou. Que eu não conseguia nem sair do sofá. Ele disse, levanta e pega a sua Bíblia. Estava na estante, eu dei 3 passos, peguei a Bíblia na estante. Aí ele começou a me ensinar. Ele disse, levanta que eu vou te ensinar a graça. O primeiro texto, Romanos 8:30. O segundo texto que ele me revelou, Efésios 1:3 e 4. Quem está entendendo? Estou dando meu testemunho já. Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes. Ele falava assim, você está vendo? Alô, e uma coisa que estou esquecendo de falar. A Bíblia, as letras da Bíblia começavam a pular. Eu pensei que ia sair da página. As letras estavam vivas. Elas pulavam assim, ó. Eu lendo e as letrinhas, sabe as letrinhas pulando assim, ó, querendo sair da Bíblia. Aí eu lembrei de Hebreus 4. A palavra é viva, poderosa e eficaz. Quem está entendendo? Os textos que ele me dava, quando eu abria, eu chorando, falando em língua, as letras pulavam assim, ó. Eu pensava que ia sair para fora da Bíblia. Nunca tinha visto isso. Aí eu lembrei de Hebreus 4. Por isso está escrito que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Aí ele disse, leia Efésios 1:4. Eu li. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Eu, filho de pastor, nasci na igreja, escolinha dominical, tudo bonitinho. Cresci, adolescente, jovem, não sabia o que era irrepreensível. Aí eu fugia de Paulo. Em amor nos predestinou. Predestinou, não sei o que é isso. Eu saía fora de Paulo. Irrepreensíveis. E tem Bíblia que diz irreprocháveis. Eu tenho 38 Bíblias. Tem uma que diz irreprocháveis. A nossa diz irrepreensíveis. Você acha que um filho de pastor, um jacu, vai saber o que é reprochável? Você acha que vai saber o que é irrepreensível? Não sabia. Aí eu saía fora de Paulo, não entendia nada. Duvido que não foi assim com muitos de vocês. Quem está entendendo? Mas o Espírito Santo me ensinou e entendi na hora. Olha o verso 4. Efésios 1:4. Pois nos elegeu. Foi a primeira vez que eu entendi. Nunca entendi essa palavra. Eu não sabia o que significava. Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Não era mais pecadores. Aí estava claro. Santos. Para sermos santos e irrepreensíveis. Aí ele começou a me ensinar essa palavra. Coisa que o meu professor de escola dominical não me ensinou. O meu pastor da lei também não me ensinou. O Espírito Santo me disse o que era isso aqui. Quando eu li santos e irrepreensíveis, ele disse, ó, irrepreensíveis, quem não tem do que repreender. Eu não sabia nem que irrepreensível vem da palavra repreensão. Irrepreensível, quem não tem do que repreender. Falei, agora eu entendi. Na lei é difícil, não tinha revelação. Quem está entendendo? Precisei do Espírito Santo me explicar. Ele me explicou claramente. Irrepreensíveis. Pessoas que não têm do que repreender. Quem está entendendo? Diga, papai. Diga, nós somos irrepreensíveis. Diga, somos santos e irrepreensíveis. Aí que veio a palavra, né? Essa frase é minha, hein?
Essa frase é minha. Foi daí que veio, ó. Se estiver escrito, eu creio. Essa frase é minha. Ainda vou patenteá-la no cartório ainda. Tô brincando. Claro que eu não vou fazer isso. Mas essa frase... Outra frase que é minha. Glória a Deus pela sua vida. Essa frase é minha. Deus me revelou em 97. Porque até então, nós víamos uns aos outros pecadores. Como que eu vou dar glória a Deus se você é um pecador? Se o Espírito Santo pode sair de você. Se um demônio pode entrar. Lembra aquela mente antiga? Mas aí quando veio a revelação, você é santo, irrepreensível, predestinado, justificado. Glória a Deus pela sua vida, abençoado. Quem recebe? Efésios 1:4. Então eu vou entrar na segunda parte, e a terceira parte já é a pregação. Tá? Aí você vai entender o motivo porque eu estou lembrando vocês, porque agora em fevereiro está cumprindo, está fazendo 16 anos em graça. Fevereiro de 97, quando Deus me revelou a graça, fevereiro. Eu comecei a pregar a graça em março. Deus me revelou em fevereiro, comecei a pregar a graça em março. Primeiro eu fiquei crescendo em graça. Quem está entendendo? Ele me revelou toda a graça. Toda, não foi de pouquinho, foi de uma pancada só. O diabo foi aniquilado, o pecado foi aniquilado, somos santos, somos salvos pela graça, o batismo é incrível. Ele revelou tudo, foi tudo ficando revelado, tudo às claras. Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aí tinha caído as escamas, abençoado. Eu, filho de pastor que pensava que era pecador, o Espírito Santo me falando, as palavras pulando, viva. Efésios 1:4, santos e irrepreensíveis diante dele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Levante sua mão e digam, diante do Senhor, nós somos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em graça te diz, Abba Pai. Glória. A segunda parte desta manifestação do Espírito Santo que eu recebi. A primeira parte, eu estava sentado no sofá, aguardando dar o horário de levar as crianças na escola, quando o Espírito Santo invadiu, ele entrou na sala, e então ele começou a dar a revelação. Essa foi a primeira parte. A segunda parte, quando eu estava lendo Efésios 1:4, ele me falou assim, eu tenho tudo claro. Ele falou assim, o que diz Efésios 1:4? E eu falei, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aí ele disse assim, sai para fora no quintal. Eu estava na sala. Ele disse, sai para fora no quintal. Aí eu pensei, vou ver um anjo. Uma glória desta, uma unção desta. Nossa, eu estou crente que vou ver um anjo. Ele mandou sair lá fora. Vou ver um anjo. Sai para fora. Então eu estava na sala assim. Fiz assim. Tinha uma porta assim, saí para fora. Eu já saí crendo que eu ia ver um anjo. Ficou claro para mim. Vou ver um anjo. Ele mandou eu sair lá fora para quê? Tá só eu e ele aqui? Sai para fora, vou ver um anjo. Não tinha outra coisa. Cheguei lá fora. Nada de anjo. Aí eu falei para mim mesmo. Mas eu não estou ficando louco. Ele mandou vir aqui fora. Aí eu falei, deve estar do lado direito. Então vou olhar pro lado direito. Nada de anjo. Falei, então tá do lado esquerdo. Olhei pro lado esquerdo. Nada de anjo. Falei, tá em cima, eu não olhei pra cima. Ele mandou eu sair aqui fora. Eu vou ver um anjo, tô crente que eu vou ver um anjo. Olhei pra lá, nada. Pra frente, nada. Do lado esquerdo, nada. Falei, o anjo tá aqui em cima. Vai ser agora. Quando olhei pra cima, não vi nada, não tinha nada diferente. Mas eu não tô ficando louco, ele mandou sair aqui fora. Quando eu olhei pra direita, olhei pra esquerda, nada. Olhei para cima, nada.
E quando eu falei, mas eu não estou ficando louco, ele mandou vir aqui fora. Quando eu falei isso, eu senti 3 tapas aqui do meu lado direito, assim, não, fez assim, ó. 1, 2, 3. Você foi tão importante para mim, Pai, que eu te escolhi antes de fazer os céus e a terra. Desabei a chorar e falar em línguas no quintal. Eu não vi, eu ouvi. Era isso que ele queria me dizer. Oh, papai, glória a Deus. Sai lá fora. Nada, nada. Pro céu, nada. Mas eu tinha acabado de ler Efésios 1:4. Quem está entendendo? 3 tapas assim, ó. Aí a voz do meu lado direito. Você foi... Eu que pensava que era um pecador, hein? Eu que pensava que era um pecador. A voz me disse, você foi tão importante. Aquilo me quebrou, né? Aquilo acabou comigo. Você foi tão importante. Eu achava que eu era um miserável pecador. Como que você foi tão importante? Aquilo acabou. Essa palavra acabou. Me desmoronou tudo. Você foi tão importante para mim que eu te escolhi antes de fazer os céus e a terra. Aí eu olhava para o céu, abençoados. Não tinha como não chorar. Aquela imensidão, aquele céu grande, infinito. E ele dizendo que eu fui importante, que ele me escolheu antes de fazer os céus e a terra. Enquanto eu viver, eu vou lembrar isso. Vou agradecer a Deus por essa revelação. Pai! E então veio a primeira música em graça. A primeira música em graça. Pode ver na nossa pasta de louvor. Março de 97. A primeira música em graça. Música número 1. Fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. Abençoados vocês, filhos de pastor, aí atrás. Para um filho de pastor cantar que foi predestinado, isso é um milagre, meu irmão. Um filho de pastor tradicional da lei cantar que foi predestinado, isso é um milagre, milagre. E eu cantando, fomos escolhidos por Deus, para quem crê em livre-arbítrio, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. Aí eu já estava crescendo em graça, cheguei em Colossenses, e assim como eleitos de Deus, cumprindo a vontade do Pai, declaramos que Jesus é o Senhor, declaramos que Jesus é o Senhor, e assim como eleitos de Deus, cumprindo a vontade do Pai, declaramos que Jesus é o Senhor, declaramos que Jesus é o Senhor. Diga, Jesus Cristo é o Senhor. Só quem é ovelha diz, Jesus Cristo é o Senhor. Pai. E eu fui crescendo em graça, começou em fevereiro, até que eu cheguei em março. O Senhor disse, agora você pode começar a pregar. Só que antes de pregar, você tem que passar em Hebreus 6. Como que é, Senhor? Agora eu já posso pregar. Agora você pode pregar e ensinar a graça, mas você tem que passar em Hebreus 6. O que eu disse? Open the Bible. Então abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 6, abre aí. Ele disse para começar a pregar a graça tinha que passar em Hebreus 6? Então tá bom. Digam todos, vamos a Hebreus 6. Porque se estiver escrito, vamos lá. Quem já achou Hebreus 6? Eu, filho de pastor da lei, também pastor já há 5 anos da lei, cheio de rudimentos e obras mortas, bom coração diante de Deus, mas rudimentos e obras da lei. Posso pregar graça agora em março? Pode, depois que você passar em Hebreus 6.
Hebreus 6, verso 1. Quem for pregar a graça, abrir uma igreja, um ministério em graça, tem que passar por Hebreus 6. Não se pode começar a pregar a graça, ensinar a graça, se não passar em Hebreus 6, passa vergonha, hein? Digam todos, Hebreus 6. O que tem tanto em Hebreus 6? Deus mandou passar em Hebreus 6, vamos lá. Para que eu começasse a pregar a graça. Hebreus 6, verso 1. Pelo quê? Ele me disse, a primeira coisa que tem que fazer é pregar a graça. Deixando. Ele falou, onde você pensa que você vai? Vou pregar a graça, vou ensinar a graça. Eu já entendi que eu sou escolhido, que eu fui predestinado, que eu estou abençoado, que pela graça eu sou salvo. Ah, eu já entendi. Ele falou, tudo bem, você entendeu. Mas para você pregar e ensinar graça, você tem que deixar os ensinos elementares da doutrina do Cristo segundo a carne. O Jesus de Nazaré, que nós tanto seguíamos. Só levanta a mão quem está entendendo. Vou pregar a graça. Ele, já leu Hebreus 6? O que diz Hebreus 6? Não se pode pregar a graça se não leu Hebreus 6. Aí eu fui ler Hebreus 6, 1. Pelo quê? Circule aí na sua Bíblia. Deixando, vem do verbo deixar. Amém? Então, para se pregar a graça de Deus em Cristo, para se ensinar a graça de Deus em Cristo, é preciso continuar, amém? Preciso o quê? Deixar. Quem está entendendo? Deixar o quê? O que tem que deixar? Olha lá. Deixando os ensinos elementares, quer dizer, os primeiros ensinos sobre Jesus. Por exemplo, Jesus subiu no monte, eu tenho que subir também. Jesus fez jejum, eu tenho que jejuar também. O menino Jesus, sabe aquele Jesus de Nazaré? Paulo, em graça, ele disse, você tem que deixar esses ensinos. Para que deixar? Então eu falei, mas deixar por quê? Para que tem que deixar? Ele falou, prossigamos para a perfeição. Duas coisas. Deixar os ensinos de Jesus de Nazaré para pregar a Jesus Cristo ressuscitado. Quem está entendendo? Presta atenção, hein? Para não pensar que estou ensinando besteira. Eu sei o que estou falando. São 16 anos em graça. 20 anos de ministério. Deixar os ensinos primários. E tem que aceitar Jesus, senão não vai ser salvo. Isso é ensino primário, abençoado. Isso é ensino primário. Pela graça sois salvos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Quem está entendendo? Isso é ensino de maduro. Isso é ensino de profeta, de apóstolo. Ensino de criança. Se você não aceitar Jesus, você não vai ser salvo. Você não vai para o céu. Isso é mentira, isso é heresia. Porque a salvação não é para quem aceita ou para quem não aceita. A salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus. Tanto é verdade que quando você nasceu, Jesus já tinha morrido por você e derramado sangue por você. Por isso que Paulo diz, fostes comprados por bom preço. Esse é o entendimento de maduro, de perfeito. Só quem entendeu. Como que uma pessoa que já é salva pela graça, como que uma pessoa que já foi comprada pelo sangue de Jesus, ainda não vai ser salvo? Levanta a mão quem está entendendo. Então fica claro, fica caracterizado a heresia no meio das igrejas. Quem está entendendo? Heresia no meio evangélico. Mas se não batizar não vai ser salvo. Lucas 23, 43. O ladrão na cruz não se batizou. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora, como faz? Aí os pastores gaguejam. Não. Efésios 2:8. Digam todos, pela graça sois salvos. Diga, é um dom de Deus. Pode aplaudir com vontade. Então hoje, 16 anos em graça, eu não gaguejo não. Cadê, abençoado? Eu não gaguejo não. Aquilo que aconteceu com Samuel é verdade mesmo.
Não tem que gaguejar. Está escrito, eu creio. O que está escrito? Salvação é pela graça, por meio da fé. Isso é um dom de Deus. Efésios 2,9. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois salvos, vírgula, por meio da fé, vírgula, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quer mais o quê? Está escrito, estou citando a Bíblia. E se tiver escrito? A Bíblia que nos foi, diga, revelada. Coloca a mão, diga assim, ó, a palavra me foi revelada. Diga, não estou mais na ignorância. Diga, meu espírito diz, Abba, Pai. Então Deus mandou passar em Hebreus 6, vamos lá. Hebreus 6:1. Pelo que? Continuando. Então o que está escrito aí? Pelo que? Deixando. Quer dizer que tem que? Está claro ou não está claro? Não está escrito aí? Não está escrito deixando? Hebreus 6:1. Pelo que? Deixando os ensinos. Por que as igrejas evangélicas não lêem Hebreus 6? Eu não vou nem perder meu tempo citando o nome de denominação, não vai demorar muito. E o tempo está correndo. Todo o sistema evangélico. Por que os pastores evangélicos, todos, bispo, missionário, presbítero, obreiro, pastor, por que nenhum deles lê Hebreus 6? Você já viu o pastor na lei Hebreus 6? Você já viu ler Hebreus 6? Por que ninguém lê? Porque se lê, tem que deixar. Tem ou não tem? O que está escrito aí? Não, pelo que? Pelo que? Se o pastor lê para a igreja e o pastor vai ter que deixar. Porque a Bíblia diz que tem que. Por isso que eles não lêem. São tudo caras de paus. Mercenários. Que se apacentam a si mesmos. Mas diz o Senhor em Jeremias 23. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Quem recebe essa palavra? Deus me disse, tem que passar em Hebreus 6. E para terminar, Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Que Cristo? O Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré. Prossigamos para a perfeição. Algumas Bíblias dizem, prossigamos para aquilo que é perfeito. Abre em Hebreus 10. Vira uma página aí. Por que tem que deixar? Digam todos, por que tem que deixar? Fala para o seu irmão, por que tem que deixar? Hebreus 10:1 responde. Olha Hebreus 10:1. Hebreus 10:1. A graça, o que está escrito aí? Hebreus 10:1. A graça? A lei. Nós estamos debaixo da lei? Não. Veja Hebreus 10:1, você vai entender por que tem que deixar. Hebreus 10:1. A lei tendo a sombra, ou seja, as simbologias, unção com óleo, batismo nas águas, Páscoa judaica, que as igrejas chamam de Santa Ceia, e por aí vai. A lei tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Então é uma questão de inteligência, abençoado. Não é nem tanto de revelação, é de inteligência. Ora, se a lei, olha Hebreus 10:1, se a lei não pode nunca me aperfeiçoar, o que eu vou fazer debaixo da lei? Se eu não posso ser aperfeiçoado com as pregações, com os ensinos, com as obras, com os sacrifícios da lei. Mais uma vez, Hebreus 10:1, a lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Diga, a lei era uma simbologia. Diga, não era uma imagem exata. Só 10 segundos. O batismo de João Batista não era uma imagem exata.
era só uma sombra, era só uma simbologia daquilo que iria acontecer na cruz em Cristo. João Batista batizava com água. Mateus 3,11, ele disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem alguém que te batizará com o Espírito Santo. O que ele quis dizer? O meu batismo é uma sombra, é uma simbologia, não é uma imagem exata. A imagem exata vai vir em Cristo. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Dá um sinal quem está entendendo. Hebreus 10:1, a lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca. A lei não pode? A lei não pode? A pessoa ela nasceu, faz 80 anos que ela nasceu. Quando ela nasceu, pecador. 10 anos, pecador. 20 anos, já é adulto, pecador. Ele casou com 30, pecador. Está ficando velhinho, 65, ainda é pecador. Morreu com 98, morreu pecador. Porque a lei não pode nunca aperfeiçoar o crente. Só quem entendeu. A lei, Hebreus 10:1, a lei não pode nunca aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Mas meu irmão, minha irmã, pegue o seu dedo abençoado, coloque no verso 14. Veja o que diz a Bíblia. Hebreus 10:14. Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Logo, Hebreus 10:1, a lei não pode nunca aperfeiçoar. A graça, Hebreus 10:14, já aperfeiçoou para sempre. Quem recebe essa palavra? Como é que eu vou ver da lei? Tem que ser muito burro. Ai, mas eu não sabia, e agora que você está sabendo? Mas eu nunca ouvi isso, e agora que você está ouvindo? Eu nunca vi ninguém ensinar, e agora que você está ouvindo ensinar? Quem está entendendo? Levante um dedo, diga: a lei não pode nunca aperfeiçoar o crente. Diga: Hebreus 10:1. Levante o outro dedo, Hebreus 10:14. A graça já aperfeiçoou para sempre. Diga: com uma só oferta, Jesus Cristo morreu na cruz e nos aperfeiçoou para sempre. Fala para o seu irmão: essa é a graça de Deus. Quem recebe a graça e o apostolado? Para terminar, Hebreus 6, volta lá. Por isso que Hebreus 6 diz: pelo que deixando. Por que tem que deixar? Diga: porque a lei não pode nunca aperfeiçoar os crentes. E a graça já aperfeiçoou para sempre. Quem entendeu? Dá um sinal quem está entendendo. Essa foi a graça que Deus me revelou. Não tive que pagar dinheiro, não fiz campanha, não fiz nada. Eu estava quieto na minha casa, o Espírito Santo veio e falou: abre em Romanos 8, abre em Efésios 1, abre em Colossenses, abre em Gálatas. Ele foi revelando, não entendi a graça. Por que Jesus morreu na cruz? Quer dizer, na lei, nas igrejas da lei, o homem é um pecador. Jesus morreu na cruz pelos pecados, e ele continua pecador. Então tem que vir outro Jesus morrer para tirar o pecado? Não, isso não vai acontecer. Ou então como que é? O pecado nunca sai? Que pecado é? Igual na igreja católica, o pecado nunca sai. Rogai por nós pecadores, mas nunca sai esse pecado. Então ele morreu para quê que ele morreu? Derramou sangue para quê? Hebreus 10:14 diz, digam: com uma só oferta, nos perdoou para sempre, nos salvou para sempre, nos justificou para sempre, nos libertou para sempre, aperfeiçoou para sempre. Diga: eu te amo, Senhor Jesus. Abba, Pai. Diga: eu recebo a sua graça em minha vida. Para terminar em 3 minutos, Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Por isso que Deus mandou passar em Hebreus 6. Olha, para você pregar a graça, você tem que deixar essas doutrinas do Cristo segundo a carne, as obras da lei, os rudimentos da lei, obras mortas, que diante de Deus não tem nenhum valor. Tem que deixar essas coisas. E, Hebreus 6, prosseguir para a perfeição. Quem está entendendo?
Diga, está escrito. Tivemos que deixar e prosseguir para a perfeição. Qual o problema? Esses dias aí teve uma igreja que completou 100 anos de igreja. Você sabe qual que é? 100 anos de igreja, fez aniversário, fez festa, fez bolo. Mas 100 anos de igreja e ainda não deixou e nem prosseguiu para a perfeição. Está festejando o quê? Para quem que é esse bolo? Bolo para carne. A igreja tem 100 anos. A igreja católica tem mais de 1.500 anos. E até hoje não deixou e nem prosseguiu. Também não tem nada que festejar. Quem está entendendo? A igreja evangélica pentecostal, 100 anos. Você sabe que igreja que é? 100 anos. Festejando 100 anos. 100 anos do quê? Se não deixou as obras mortas e não prosseguiu para a perfeição, ainda depois de 100 anos é uma igreja da lei. Não tem o que festejar. Quem está entendendo? Não tem o que comemorar, não tem. Deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Alô! Não lançando de novo. 3 coisas que Deus me diz. Alô, para terminar a reunião, presta atenção. Olha para mim aqui, ó. Hebreus 6. Deixando, prosseguindo, não lançando de novo. Não adianta você deixar esse domingo e domingo que vem você fazer Páscoa. Deixar essa semana e no ano que vem você fazer batismo, fazer jejum. Não adianta. Tem que deixar, prosseguir para a perfeição e não lançar de novo. Não lançar de novo o quê? Hebreus 6, verso 1. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. O que são obras mortas? Digam, obras que não têm nenhum valor diante de Deus. Pastor, dá um exemplo de obra morta. Ai, pastor, eu me arrependo dos meus pecados diante de Deus. Aí Deus fala assim, quais pecados? Eu não estou sabendo de quais. Eu me arrependo dos meus pecados para que eu possa entrar no céu. Deus fala, quais pecados? Ué, os pecados que eu sei foram perdoados na cruz quando Jesus morreu por você. Você está se arrependendo 2000 anos depois? Quem está entendendo? Aí Deus fala, você está falando das suas obras mortas? Das obras da carne? Essa aí você mesmo plantou, você mesmo vai colher. Quem entendeu? Você mesmo planta, você mesmo colhe. Porque os nossos pecados não foram perdoados quando você veio para a igreja. Os nossos pecados não foram perdoados quando você confessou Jesus como teu Senhor. Quem tem coragem de falar isso, hein? Tem coragem, pastor? Tem coragem, bispo? Tem coragem, apóstolo? Os nossos pecados não foram perdoados quando viemos para a igreja, quando recebemos Jesus. Foram perdoados quando Jesus morreu na cruz por nós, derramando o seu sangue. Traduzindo, essa glória é para Ele. Porque os crentes da lei se gloriam. Eles se gloriam. Agora que eu aceitei Jesus, eu não tenho mais pecado. Eu não tenho, né? Eu não tenho. Mas você, né? Você, quem está entendendo? Não é assim. Então se gloriam. Eu não tenho pecado. Você tem. Eu sou salvo. Você não é salvo. Eu tenho Jesus. Você não tem. Eu vou para o céu. Você vai para o inferno. As igrejas da lei são assim. Quando o apóstolo Paulo disse, ninguém se glorie diante dele. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Quem recebe? Quem recebe? O que é se gloriar no Senhor? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que é se gloriar no Senhor? O que é? Pela graça eu sou salvo. Eu sou abençoado em Cristo. Jesus me libertou. Jesus me deu a vida eterna. O que eu estou fazendo? Estou me gloriando no Senhor. Estou me gloriando no que Ele fez por mim. Só quem entendeu.
Já dizia Davi, Salmo 100, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Você quer ouvir uma heresia que os pastores falam? Os pastores falam assim: olha, você que está na igreja, agora você é uma ovelha, antes você era um bode, agora você é filho de Deus, antes você era filho do diabo. Isso é uma heresia, uma mentira. Se você agora é ovelha, porque você sempre foi ovelha. Se você agora é filho de Deus, é porque você sempre foi filho de Deus. Não tem como nascer gato e morrer cachorro. Não tem como nascer galinha e morrer lagartixa. Se nasceu ovelha, cresce ovelha e morre ovelha. Se nasceu bode, cresce bode e morre bode. Por isso nós somos ovelhas para sempre, filhos para sempre e salvos para sempre. "16 anos em graça." Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.